Palpite Loto Fácil 2212. Olá, sou Marcos da Loto Fácil Automática, seja bem-vindo ao seu canal da Loto Fácil. Hoje eu vou trazer para vocês dicas, análises e palpites para o concurso da Loto Fácil 2212 e deixar alguns jogos grátis para vocês. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um gostei aí, não vai te custar nada, e também compartilhe esse vídeo no Facebook, WhatsApp, para seus amigos e familiares terem acesso a esse conteúdo e muitos outros que eu coloco aqui no canal, para você ter a chance de ganhar na Loto Fácil. Bom, como sempre, estou aqui dentro da plataforma Robô da Loto, tá? É aqui onde eu faço a análise das dezenas e também onde eu gero jogos, tanto os jogos que eu deixo grátis para vocês, como outros jogos que eu faço aqui no dia a dia, tá? Para ter esses lucros na Loto Fácil, tá bom? Aqui dentro da plataforma temos vários sistemas que geram jogos, tá? Sistemas que a gente tem que escolher algumas dezenas para gerar os jogos, como eu utilizo na maioria das análises aqui, eu utilizo o sistema fechamento. Agora o fechamento ele tem duas opções, né? Você tanto pode escolher as dezenas, como pode escolher a opção palpite, o próprio sistema escolhe automaticamente as dezenas para vocês, tá? Fora os outros sistemas que tem aqui, e agora o novo sistema incluso foi o sistema de bolões, tá? Então, para você que é usuário do Robô da Loto, você já pode adquirir cotas dos bolões, né, que são adicionados diariamente. São cotas a partir de R$10, tá? Você consegue comprar sua cota com jogos gerados aqui dentro do sistema. Então são vários jogos com valor bem baixo, você consegue adquirir. Então, para você que não é usuário do Robô da Loto, eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo, tá? Para você poder adquirir. Lá vai ter um vídeo explicando passo a passo como funciona o sistema, as probabilidades de acerto e também as formas de pagamento, tá? Lembrando que você adquirindo o Robô da Loto, você vai ter o acesso vitalício. Você só paga apenas uma vez e tem acesso para sempre ao sistema. Toda e qualquer atualização que vier, você vai ter o direito a ela sem pagar nada mais por isso, tá? E para você que já tem o Robô da Loto e quer participar dos bolões, mas não sabe qual cota escolher, eu vou fazer o seguinte: você tanto pode entrar no grupo que eu vou deixar aí embaixo do vídeo também, o grupo do WhatsApp. Lá eu dou várias dicas além dessas aqui do YouTube, tá? E também eu vou disponibilizar o link para vocês adicionarem saldo, tá? Porque para você poder comprar os bolões, você tem que ter saldo adicionado aqui dentro do Robô da Loto. Eu vou dar o link para você poder adquirir esses saldos, e você adquirindo o saldo pelo link que eu vou disponibilizar, eu vou te dar todo o acompanhamento aí para as melhores cotas para você comprar, tá? E aumentar a sua chance aí de lucrar na Loto Fácil, tá bom? Então, para a gente começar a nossa análise aqui, tá? Eu vou mostrar o último resultado da Loto Fácil desse sorteio de hoje, dia 20/4, né? O sorteio do concurso 2211. Tivemos aí 12 ganhadores com 15 pontos, tá? Então, realmente foi um jogo bem construído aqui e 12 pessoas ganharam, né? Como o prêmio não estava acumulado, a premiação, né, foi um pouco baixa, pelo fato de 12 pessoas terem ganhado, né? Um pouco baixa, foi boa, mas abaixo do normal, né? 105 mil para cada, né? 12 ganhadores. E também tivemos 735 pessoas acertando 14 pontos, dando um total de R$ 516,98, tá? Então realmente foi um sorteio aí bem jogado, foi bem elaborado. Aqui dentro da plataforma, quem fez o meu palpite anterior, nós utilizamos o fechamento de 18 dezenas, tá? Para 14 acertos. Das 18 nós acertamos 12, então nós tivemos aí um bom lucro, tá? Utilizando esses palpites, conseguimos fazer jogos premiados, tá? E a gente vai agora fazer a nossa nova análise aqui e vamos verificar qual vai ser o melhor sistema para a gente utilizar para fazer os jogos, tá bom? Então eu vou aqui, ó, clicando em rastreador. Lembrando que eu estou utilizando o Robô da Loto pelo computador, mas também ele funciona 100% pelo celular. E você não precisa baixar nenhum aplicativo, não precisa instalar nada no seu celular para utilizar o Robô da Loto. Você adquirindo ele, você vai receber um login e uma senha, você acessa o site, coloca lá seus dados para entrar e você acessa normalmente, sem precisar instalar nada no seu celular, tá? Mesmo você tendo um celular
pouco mais fraco, você consegue acessar normalmente, tá bom? Então aqui, ó, abrindo o rastreador, ele me mostra os últimos 10 sorteios da Loto Fácil. E aqui a gente só vai fazer uma análise breve referente a dezenas ímpares e pares, tá? A gente vê que foram 8 ímpares e 7 pares, e um total de 9 dezenas repetidas do concurso anterior, tá? Dessas 9 dezenas, a gente pode ver aqui que 5 delas foram antes da dezena 15, tá? E no caso, 4 delas após a dezena 15. Um outro detalhe aqui também que a gente está verificando nessa nova tendência, normalmente a gente vê aí de 4 a 6 dezenas no máximo, né? Na linha após a dezena 15. Normalmente vem 4, 5, 6 era até um pouco de exceção. Por exemplo, de 10 jogos, apenas um vinha com 6 dezenas após a dezena 15. Então agora a gente vê que nesse sorteio foram 7 dezenas, tá? No sorteio anterior a gente teve apenas 5. No sorteio anterior a gente teve 6. Então realmente está mudando um pouco essa tendência. E as dezenas após a dezena 15 estão vindo com mais frequência, tá? E a gente vê que foi além dessa frequência, foi em sequência da dezena 17 até a dezena 23. Então foram 7 números em sequência. E aqui também atrás a gente teve uma outra sequência de 6 dezenas seguidas, do 8 ao 13. Então realmente foi um jogo um pouco diferenciado, porém teve aí muitos ganhadores, tá? Então baseado nisso aqui, tá? Nessa quantidade de dezenas em sequência e também nessas dezenas repetidas aqui, a gente vai utilizar agora um fechamento que vai ser o fechamento de 17 dezenas para 14 acertos, tá? É um fechamento um pouco mais enxuto, porém a gente conseguindo acertar as dezenas, a probabilidade de ganho vai ser bem maior, tá bom? Então, para a gente ver as melhores dezenas para escolher, eu vou botar aqui nos últimos 50 sorteios, vai carregar aqui e agora eu vou abrir o bloco de notas para a gente deixar todas as dezenas anotadas para botar lá na hora do nosso fechamento. Então só um momento. Pronto, já abri aqui o bloco de notas. A gente já vai começar a nossa análise pela primeira dezena, dezena 01. A gente vê que ela falhou nesse sorteio, tá? Ela, antes disso, vem uma sequência de 2, ó. Teve 2 falhas aqui. O que a gente vai verificar agora, como ela falhou nesse sorteio, a gente vai ver como está o histórico dela de falhas para uma falha, para a gente ver se ela consegue ter força para vir no próximo sorteio ou se geralmente ela falha mais de uma vez, tá? Ó, então voltando aqui, a gente viu aqui antes ela teve 2, né? Aqui ó, uma falha grande aqui, ó, 3, 6 jogos seguidos. Aqui também, ó, 2 falhas. Agora aqui só teve uma, 2. Ó, então a gente vê aí que ela tem mais falhas com 2 ou mais, tá, do que com apenas uma. E recentemente ela falhou 2. Se a gente, vamos olhar o histórico aqui dela quando ela falhou 2 vezes, ó, falhou 2, aí depois falhou uma, veio na sequência, falhou 2, para depois falhar uma, aqui falhou uma, falhou 2. Possa ser como pelo fato dela ter falhado 2 e agora falhado uma, possa ser que ela venha no próximo concurso, tá? Então a gente vai botar aqui a dezena 1, devido a esse histórico que ela não tem 2 falhas seguidas em sequência, né? Após falhar 2 vezes, quando ela falha da outra vez, ela falha apenas uma e vem já no próximo concurso. Então essa já é uma tendência dessa dezena em si, tá? A dezena 2 agora, ó. A dezena 2 já tá aqui, ó, 5 sorteios seguidos falhando, tá? É a última dezena que falta para fechar o ciclo, tá? Para você que não sabe o que é o ciclo, é quando todas as dezenas são sorteadas pelo menos uma vez, tá? Então a gente vê aqui, ó, desde o concurso 2207, todas as dezenas aqui, ó, do 1 até o 25, pelo menos foram sorteadas uma vez, e menos a dezena 2, que ainda não foi sorteada. Ela já está em 5 jogos seguidos, tá? Sem ser sorteada. Se a gente voltar aqui, a gente vê que a dezena 1 também teve um momento desse, ó, falhou 6 vezes. E a gente vê que outras dezenas também teve falhas assim. Mas, ó, aqui, ó, 3, 5 vezes, tá? Então, talvez, né? Provavelmente, a dezena 2 falhe de novo, tá? Ela vai tá bem fraca ela. E talvez ela falhe de novo para fechar o ciclo só no próximo concurso, aí depois de ter falhado 6 vezes. Então a gente vai deixar a 02 de fora desse nosso fechamento, tá bom?
A próxima dezena é a dezena 3. Tá com uma falha aqui, tá? Antes disso falhou 2 vezes, a mesma coisa que a dezena 1 fez. Mas vamos ver aqui. Ó, voltando um pouco, ó, teve uma falha, aqui 3 falhas e teve aquele padrão, né? A gente vê a 2 não tá saiu fora desse padrão, mas normalmente as dezenas acompanham esse padrão quando falham 3 vezes, vê no próximo concurso. E tem exemplos aqui que eu vou dar para vocês que aconteceu na nossa análise anterior que ocorreu agora no sorteio de hoje, 2211, tá? Então voltando, uma falha, uma, 2, uma de novo, ó. Aqui tem uma sequência de 4 falhas, voltando muitos concursos. Então a dezena 3, a gente vê que ela não tem uma quantidade assim de tantas falhas acima de 1. Então ela tem boas chances de vir no próximo concurso a 03, tá? A dezena 04 foi a dezena que iniciou esse concurso de hoje, tá? Ela está na sequência de 4 jogos seguidos. A gente verificou na nossa última análise que ela teria essa força para vir, tá? Nesse concurso. Como ela está nessa sequência de 4 jogos seguidos, se a gente olhar aqui na nossa régua de temperatura, ó, ela ainda é uma dezena fria. Porém está com 27 jogos dos últimos 50. Está bem próximo a chegar aqui na linha da régua quente, tá? No caso aqui, nesses sorteios recentes, até mesmo nesse atual, né? Ela tá nessa sequência boa. Antes disso aqui, ó, ela teve 6 jogos seguidos, tá? Então possivelmente ela vai continuar subindo aí. Então a dezena 4 é uma boa opção pra gente escolher, tá bom? A dezena 5, ó, ela veio 3 sorteios seguidos, falhou nesse anterior e veio nesse agora, tá? A gente vai voltar um pouco para ver se realmente ela consegue manter o ritmo de sequências. Aqui na nossa régua de temperatura, ela tá aqui fria, tá? Porém com 29 jogos. Então, vamos voltar um pouco aqui, ó. Uma sequência de 3 jogos. Antes disso, ó, teve uma sequência de 5 jogos. Teve aquele padrão, que o padrão é quando uma dezena vem em 5 jogos seguidos ou mais. Quando ela falha uma vez, tem altas chances de ser sorteada no próximo concurso. E ela fez isso aqui, tá? Então, voltando mais um pouco, ó. 2 jogos, para depois falhar. Aqui outra sequência boa, mantendo aquele padrão. 2 jogos aqui. Então a gente vê que na maioria das vezes, quando ela falha e vem, ela vem mais de um jogo, tá? Então a dezena 5 também é uma ótima opção para a gente escolher para o nosso fechamento, tá? A gente já tem 4 dezenas aqui escolhidas. Vamos ver a dezena 6 agora. A 6 está com 2 falhas. Se a gente voltar mais um pouco para ver o histórico de falhas dela, ó, 2 falhas aqui também 2 falhas, aqui teve 1, aqui teve 2, ó, aqui uma sequência maior, uma, então era aqui uma sequência de apenas falhava uma vez e vinha no próximo, quando falhava uma vez vinha no próximo, e quando foi subindo ela teve 2 falhas. Então a gente vê que normalmente ela falha entre 1 ou 2 vezes para vir no próximo concurso. Ela teve aqui, voltando um pouco, ó, uma sequência de 4 falhas, tá vendo? Porém, essa foi a única. Normalmente é 1 ou 2 falhas que ela tem. Mas nesse contexto aqui, tá? Como a gente verifica que a dezena 6 não tá tão quente assim, né? Ela tá aqui no meio termo, né? Entre quente e frio. Mas possivelmente ela vai falhar nesse próximo concurso, que ela não está com tanta força assim. A gente vê que ela teve uma sequência de 4 jogos aqui, falhou, mas já falhou 2 vezes novamente, tá? Então eu tenho aí eu tenho um pressentimento que realmente ela não vai conseguir vir nesse próximo concurso, então vai ficar de fora. A dezena 7 aqui, ela já está em 2 falhas, tá? Vamos voltar o histórico dela para ver a sequência de falhas dela, ó. Aqui já, logo de cara a gente vê que ela estava falhando uma vez e vindo no sorteio, né? Falhava 1 e vinha, porém agora ela saiu desse padrão. E se a gente voltar mais um pouco, ó, tem uma sequência aqui, ó, 4 falhas, aqui 3. Bom, então a gente vê que realmente ela não tem um histórico tão grande de falhas assim, né? Ela antigamente estava falhando 1. Nesse histórico aqui dela, ela teve essa sequência de 4 falhas. Voltando mais um pouco, teve uma sequência de 3 falhas. Outra sequência de 3 falhas aqui. Então foi sorteios bem atrás, tá?
que ela teve essa sequência. Eu não creio que ela vá falhar novamente, tá? Ela tem um histórico menor de falhas do que a dezena 6, né? Mesmo ela estando mais fria aqui, ó, com uma dezena mais fria, mas nos concursos recentes a gente vê que ela estava falhando apenas uma vez, tá? Diferente da 6, que estava variando bastante. Então, a dezena 7 vai ficar aqui como opção de dezena a ser sorteada, mesmo ela estando como dezena mais fria nos últimos 50 sorteios, tá? Então agora a gente vê a dezena 8, ó. Ela veio nesse concurso agora, 2211. Antes disso, teve duas falhas. Aqui veio duas vezes também e falhou, tá? Então a gente vai verificar como é que é o ritmo dela de sequências em jogos, tá? Pra gente ver se ela realmente vai conseguir manter o ritmo ou se ela vai falhar, tá? Então aqui a gente vê que tem 2 jogos, ó, voltando mais um pouco, 2 jogos de novo. Aqui já teve uma sequência de 4 jogos, ó, mas foi voltando a alguns sorteios já. Voltando aqui a uma sequência de 3 falhas. Aqui 4 jogos de novo, 2 falhas aqui, ó. Bom, normalmente então quando a gente vê, ó, que ela aqui teve esse ritmo, né? Veio 2, falhou 2, veio 2. Aí falhou 2 de novo, veio uma aqui. Aí depois ela ficou nessa aqui, né? Falhou uma e veio uma. Porém ela começou a manter um ritmo. Teve uma falha, aqui teve 2, ó. Manteve um ritmo de novo. Aqui outro ritmo de sequências. E atualmente ela não tem mais um ritmo tão grande nesses últimos 10, 12 sorteios, tá? Aqui ela veio 2, falhou 4 vezes. Então nessa situação aqui, provavelmente 8 pode falhar. Então vamos deixar ele de fora, tá? A dezena 9, agora a gente vê aqui que ela tá numa sequência de 5 jogos seguidos. Voltando mais um pouco aqui, ó, pra gente ver um histórico dela. Outra sequência aqui, ó, de 5 jogos. Tem uma sequência de 3 jogos. Aqui tem uma sequência muito grande, tá? Do 2,187 ao 2,178. Então, tivemos aí 11 jogos, tá? Em sequência. Aqui uma sequência de 4 jogos. Então, no comportamento atual dela, ela veio aqui 5 vezes e falhou, né? Aqui ela já tá uma sequência de 5 jogos. Talvez ela falhe, mas eu acho que ela vai continuar nessa sequência. Até pelo fato tanto dela ser uma dezena repetida, como ser uma dezena ímpar, tá? Então vai permanecer aí a dezena 9 no nosso fechamento, tá? A dezena 10 é na sequência de 2 jogos seguidos. A gente voltando um pouco aqui, ó, ela também teve uma sequência de 2 jogos e teve essa falha. Antes teve uma sequência de 4 jogos. Voltando mais aqui, teve boas quantidades aqui de sequências, tá? Mas não tão grandes atualmente, né? Aqui eu teve uma sequência de 3, 2, aqui 4 jogos. Então a dezena 10 também é uma boa opção para a gente deixar aqui ao nosso lado, tá? Dezena 10. Atualmente a gente já tem 6, 7 dezenas escolhidas, tá? Faltam 10 para a gente finalizar o nosso fechamento. Vamos continuar aqui com a dezena 11. A dezena 11 veio de uma sequência de 3 falhas, de 3 jogos seguidos, depois uma falha e veio agora nesse. Se a gente voltar um pouco aqui o histórico dela, uma sequência aqui, ó, 3 falhas, 2 falhas. Aqui teve um bom ritmo, tá? Foi um ritmo bem alto que ela teve. Mas ó, 2 falhas. Aqui foram falhas menores. Aqui também um ritmo muito alto, tá? Então ela até que manteve anteriormente ela mantinha umas sequências boas, ó. Devido a essas sequências que ela mantinha, ó, tá aqui como uma terceira dezena mais quente. Mas atualmente ela não tá tão quente assim, ó. Olha a quantidade de falhas que ela teve. Mas aqui ela veio uma vez. Então ela saiu desse ritmo que ela tinha, um ritmo grande, falhou, né? E agora realmente ela caiu o ritmo. Talvez ela volte agora, mas eu creio que ela não vai ter essa força toda, tá? Para o próximo sorteio, então vamos deixar ela de fora. A dezena 12, ó, ela estava bem fraquinha, começou a se fortalecer, ó, a gente pode ver que ela ainda é uma dezena fria aqui, ó. Porém, ela veio uma sequência boa de 7 jogos seguidos, tá? E falhou, manteve o padrão e veio nesse próximo concurso. Se a gente voltar ao histórico dela aqui, se ela tiver alguma sequência grande, ó, não teve nenhuma sequência grande. Então realmente a maior sequência dela foi essa. Então não tem como a gente ter uma certeza no comportamento dela, se ela vai falhar ou se ela vai vir. Nesse caso, como ela tá forte, vamos
selecionar ela aqui como dezena para vir no próximo concurso, tá bom? A dezena 13, ela tá em 2 sorteios seguidos, ó. Antes disso falhou 2 vezes, também veio 2 sorteios. Voltando mais um pouco, ó, ela tá numa sequência de 2 jogos. Vamos ver se realmente ela mantém ritmos de sequência, ó. Então aqui a gente já vê que teve uma grande sequência, está mantendo o padrão de falha uma vez. Aqui sequência de 3. A gente vê que realmente a dezena 13 está uma dezena muito forte e normalmente ela vem mais de 2 vezes, tá? Aqui nesse histórico recente ela veio 2 e falhou, mas voltando antes disso, ela nunca veio menos que 2 vezes. Então ela tem uma boa possibilidade aí de vir mais de 2 vezes. Então dezena 13 é a nossa próxima opção, tá bom? No total já temos 9 dezenas escolhidas. A gente tem que lembrar que nós temos 17 dezenas para escolher. E aqui a gente sabe que está tendo uma sequência muito grande aí de 6 a 7 dezenas. Então é bom a gente dar uma reservada aí para verificar aqui em cima. Então como a gente já tem 6, 9 jogos, a gente vai escolher mais uma dezena aqui antes da dezena 15, né? E depois todas as após a dezena 16. No caso a gente só tem a dezena 14 e a 15 para analisar, talvez a gente até escolha mais dezenas do que apenas 7. Vamos ver a 14? A 14 aqui veio de 4 sorteios seguidos, falhou nesse agora, tá? A dezena 14 aqui na nossa régua de temperatura tá quente aqui, ó, em 4º lugar. Vamos voltar e ver o histórico dela para ver se recentemente ela tem falhado muito. Então teve aqui falhas, ó, apenas uma falha, aqui outra falhou uma vez, aqui falhou 3, aqui falhou 2. Mas normalmente a gente vê que ela falha apenas uma vez para ver no próximo concurso. Então realmente ela está bem forte. A gente tem que ver que se a 15 também está nesse ritmo. Vamos ver a 15. Ó, a 15 teve uma falha, aqui teve 3, aqui teve 2. A gente vê que a 15 já falha mais vezes do que a 14, né? Até pelo fato da dezena 14 estar bem aqui em cima como dezena quente e a dezena 15 está aqui mais como dezena fria. Então, dessas opções, a 14 vai ser a nossa opção, tá? E a 15 vai ficar de fora. E a gente vai ver agora as dezenas após o número 15, tá? A gente teve aqui já 3, 6, 9, 10 dezenas escolhidas. E agora a gente vai ver 7 dezenas após aqui para fazer essa seleção, tá bom? A dezena 16 em si, ela falhou nesse concurso, mas teve uma sequência de 3 jogos. Se a gente voltar mais um pouco, outra sequência de 3 jogos aqui, falhou uma vez apenas, tá vendo? Vamos ver se ela tem outras sequências aqui. Ó, sequência de 4 jogos, falhou uma vez. Sequência aqui grande também, falhou uma. Aqui sequência de 3, falhou 2. Mas normalmente quando ela vem numa sequência assim, ela falha apenas uma vez, né? E vem no próximo concurso, independente de ser uma sequência de 3 ou mais jogos, tá? Até mesmo uma sequência de 2 jogos, ela falha uma e vem. Então, tem boas chances da 16 ser sorteada. A gente pode ver até que ela é uma dezena quente aqui, tá? Então, a dezena 16 é a nossa próxima escolha. Vamos ver aqui. A gente tem a dezena 17, já está na sequência aí de 3 jogos, tá? E era uma dezena quente também, ó. Tá em nossa segunda lugar aqui de dezenas quentes. Voltando aqui, ó, ela teve uma falha, 3 jogos. Voltando mais um pouco, ó, 2 falhas, uma falha, apenas uma falha aqui, apenas uma falha aqui, 2 jogos, 2 falhas aqui. Mas atualmente ela foi sorteada, tá? Então, se a gente verificar o ritmo de sequência dela, voltando bastante, não é tão grande. No meio do caminho aqui, ela teve bom desempenho. E atualmente a gente vê que ela falhou uma vez, veio 2 aqui, porém veio 3, falhou, veio e agora já está em 3 jogos seguidos. Ela tem essa possibilidade de falha devido ao histórico recente dela não ter uma sequência tão grande a partir do concurso 2201, mas como está muito cedo para essa tendência grande de saber se ela vai falhar, a gente vai pelo ritmo dela que foi aqui no meio do caminho, que foram ótimas sequências. Então a 17 também vai ser outra dezena para a gente repetir. A dezena 18 agora, ela veio nesse sorteio, mas antes a gente estava vendo que ela teve 2 falhas, uma vinda, 2 falhas aqui, uma sequência de 5 jogos, tá? Outra aqui sequência de 5 jogos também, teve 3 falhas.
A dezena 18 tá aqui, vamos ver, com uma dezena fria, no meio do caminho quase. Porém, ela veio nesse sorteio e tava tendo duas falhas antes aqui, tá? E aqui teve uma sequência boa, porém depois dessa sequência ela começou a ter essas falhas. No caso da dezena 18, realmente ela não tá tendo esse ritmo tão grande, tá? Teve essa sequência recente, porém já tá aqui em dois, no caso nesses padrões aqui, ó, falha duas, vem uma, falha duas, vem uma. Possivelmente ela mantém o padrão, então a gente vai deixar de fora. Caso ela não mantenha esse padrão, a gente já sabe que já pode alterar, mas possivelmente ela vai manter, então ela vai ficar de fora, tá? A dezena 19 está em dois jogos seguidos. Na nossa régua aqui ela tá como quente, porém bem perto daqui, ó, da 6 que é fria, então não tá tão quente assim, tá? Nesse histórico aqui, uma sequência de dois jogos, vamos ver se ela tem mais sequências, ó, sequência de 3 jogos, aqui tem de 4 jogos, 2, 5, ó, então normalmente a gente vê aí que ela vem mais de 2 jogos, né, quando vem. Aqui teve uma sequência de 2, porém a maioria das vezes é uma sequência maior que 2. No histórico recente, ela teve 3 jogos aqui, porém 3 falhas, e veio falhando uma, vindo uma, falhando uma. Não sei se ela tem essa possibilidade de continuar esse ritmo, tá? De, de vir uma sequência, mas como ela já está em dois jogos seguidos, a gente pode dar essa oportunidade. Então vamos pôr 19 aqui como uma dezena tanto repetida como para manter esse ritmo dela, tá? Então a gente tem aqui em cima, ó, 3, 6, 9, 11 jogos, com mais aqui 11 jogos não, 11 dezenas, com mais aqui 13 dezenas, faltam 4 para a gente escolher. Então a gente vê aqui, a dezena 20 teve aquele padrão que eu falei para vocês lá antes, ó, falhou 3 vezes e veio nesse concurso, tá? Então, se a gente voltar um pouco para ver esse histórico, se ela mantém o ritmo acima de uma dezena, a gente vê que realmente ela mantém esse ritmo acima de uma dezena. Tem momentos que ela veio apenas uma vez, tá vendo? Depois de 2 falhas seguidas, ó. Falhou 2, veio uma, falhou 2, veio uma. E normalmente ela falha apenas uma vez. Mas mesmo aqui falhando 2, ela veio numa sequência maior, tá? Atualmente aqui, como ela falhou 3, antes disso ela veio 2 vezes, ela pode manter esse ritmo, tá? De sequência. Então vamos manter a dezena 20 também aí como a nossa opção de dezena repetida. Aqui a gente tem a dezena 21 agora, ó, 21 veio 2 vezes antes aqui, ó, antes dessa falha dela, e veio de novo. A dezena 21 aqui na nossa régua também está com uma dezena fria, mas está bem perto aqui da temperatura mais quente, tá? A gente vai ter que ver esse histórico se ela realmente consegue manter mais de um jogo, né, na maioria das vezes. Então voltando aqui, ó, teve 2 jogos, aqui teve 1, aqui teve 3, aqui teve 3, 2, 1, 3, 2. Então a gente vê que ela mantém mais ritmos do que apenas um jogo, né? Pelo menos 2 vezes ela vem aí. Então a dezena 21 é uma boa opção para a gente repetir também, tá? Então a gente tem mais algumas opções para escolher. Aqui tem 11, aqui tem 4, dá 15, tá? Então a gente tem mais 2 dezenas aí para escolher para o nosso fechamento, tá bom? No caso aqui a gente tem a 22, tá na sequência de 5 jogos seguidos. Ela não é uma dezena tão quente, tá? Ela tá aqui com 31 jogos, então realmente ela tá bem próximo da temperatura mais fria. Porém tá na sequência de 5 jogos. Se a gente voltar um pouco, ela não tem nenhuma sequência, né? Aqui teve bem aqui atrás, então não tem uma passagem maior do que 5 jogos. A gente vai então deixar a 22 de fora, tá? Vamos ver a 23. A 23 agora está em 4 jogos seguidos. A nossa temperatura aqui ela também está quente, mas não tanto. Vamos ver o histórico dela de sequência de jogos, tá? Aqui a gente teve 4 jogos também, falhou, ó. Voltando mais um pouco, teve uma sequência de 6 jogos, voltando bastante, né? Quase lá no final. Então, a dezena 23, ela tem essa possibilidade de continuar subindo, tá? Mesmo a gente voltando os históricos grandes dela lá, como ela é uma dezena ímpar, e o fato dela estar numa sequência de 4 jogos aqui, pode ser que ela venha pelo menos mais um para completar aí esse ritmo, tá bom? Então, dezena 23.
A gente tem mais uma dezena para escolher. No caso vai ser a dezena 24 pelo fato do padrão, tá? Ela tá aqui com 3 falhas seguidas. E aquele padrão que a gente sabe, né? Quando uma dezena falha 3 vezes, normalmente ela vem no próximo sorteio. Então a dezena 24 vai ser a nossa próxima opção. Então no caso aqui, a gente já tem as nossas 17 dezenas para fazer o nosso fechamento, tá? Então eu vou abrir aqui o fechamento e o sistema de fechamento, e a gente vai fazer os nossos jogos, tá? Então eu vou vir aqui, ó, fechamento, criar jogo. Aí eu clico aqui, ó, para escolher, ó, 17 dezenas para 14 acertos. E agora a gente vai escolher as nossas dezenas aqui, tá bom? As dezenas que nós selecionamos lá com as 17 mais fortes para esse próximo concurso da Loto Fácil, que é o 2212, tá bom? Então aqui falta 19, a 20, 21, 23 e 24. Dessas dezenas que nós escolhemos, a gente pode ver que 4 ficaram de fora. Então tivemos aí 11 dezenas repetidas do concurso anterior. Claro que vai ser feito um fechamento e não vão ser todos os jogos que vão ter essa quantidade de repetidas, tá? Então vai variar entre 10, 9, vai variar entre 8 a 10 repetidas os jogos, tá bom? Vou clicar agora aqui em gerar apostas, e aí ele utiliza a inteligência artificial, os filtros automáticos para gerar esses jogos aqui, tá? Então ele gera aí um total de 12 jogos, é um fechamento bem econômico, porém a gente conseguindo acertar aqui as dezenas, a gente tem um lucro bom, tá? No caso, no nosso palpite anterior, no caso a gente fez um fechamento de 18 dezenas, tá? Então das 18 dezenas, a gente conseguiu acertar 12 e com isso tivemos bastante jogos premiados. Então nesse fechamento de 17, se a gente conseguir acertar as 15 dezenas, veja, se a gente acertar as 15 dezenas dentro das 17, a gente tem 98% de chance de fazer 14 pontos e vamos ter todos os jogos premiados, tá? Então vale realmente muito a pena você utilizar esse sistema aqui. Se você não estiver conseguindo anotar os jogos aqui pelo YouTube, entra lá naquele grupo que eu falei no início do vídeo, tá? O grupo do WhatsApp. Eu vou colocar esses jogos de uma forma mais simples, tá? Para você anotar, mais detalhada. E também além de outras dicas e palpites que eu coloco lá, tá? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa um gostei aí, tá? Também, se puder comentar, comente aí, porque vai mostrar para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e vai distribuir para mais pessoas que têm interesse em ganhar na Loto Fácil, tá bom? Então, obrigado, tá, por acompanhar o vídeo até aqui. Qualquer dúvida, pode botar aí nos comentários também. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.